Amém, amados. Estou aqui hoje mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você. E a palavra que nós vamos compartilhar hoje é sobre murmuração. Hoje o vídeo é muito forte, é muito reflexível, fala comigo, fala com você, fala com todos nós, né? Não é uma palavra que nós temos que ver, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano, essa palavra é para mim, né? Essa palavra é para você, que cada um de nós possa olhar para dentro de si, né? Para que nós não tenhamos esse hábito da murmuração. E nós vamos usar o texto do povo de Israel, quando o Senhor libertou aquele povo da escravidão. Aquele povo era escravo, né? E o Senhor queria libertar aquele povo e tornar ele o seu povo, né? A sua nação. E o Senhor prometeu uma terra para aquele povo. O Senhor tinha uma terra, né, para dar a eles, né? E eles só tinham que fazer o que o Senhor pediu que eles fizessem. Eles só tinham que obedecer ao Senhor, né? E assim, aquele povo, eles foram seguir essa viagem, né? Só que assim, nós sabemos que por causa da murmuração deles, eles não chegaram na Terra Prometida, né? Essa viagem que eles foram fazer, amados, era uma viagem de 11 a 15 dias a pé, andando a pé. Só que essa viagem demorou míseros 40 anos. Uma viagem que duraria somente de 11 a 15 dias se estendeu para 40 anos, tudo por causa da murmuração e desobediência daquele povo. E mesmo com 40 anos, em mais de 1 milhão de pessoas que saiu do Egito, esse povo ele não alcançou a terra. Somente dois, a saber, Josué e Caleb, da geração original que saiu do Egito, conseguiu entrar na Terra Prometida, amados. Então, essa palavra, ela vai nos mostrar hoje que o Senhor tem muitas bênçãos para nós. Aliás, o Senhor, ele já nos deu muitas bênçãos, né? Porque em Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nós já temos todas as bênçãos, nós já temos, o Senhor já nos deu. Só que muitas vezes nós impedimos, né, a Deus de nos dar. Ou seja, o Senhor quer nos dar, mas nós não nos deixamos. Bom, vamos entrar aqui na história do povo de Israel, né? Em Êxodo 14:11, eles começaram a reclamar. Eles saíram do Egito, né, caminhando a pé, e eles olharam para trás e viram o faraó e seu exército atrás deles. E assim, ao invés deles ir até Moisés, né, e ter uma comunhão com Moisés, Moisés, o que nós vamos fazer? Faraó e o seu exército está atrás de nós. O que eles fizeram? Olha só o que eles fizeram. Aqui diz, e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Ou seja, eles já chegaram em Moisés reclamando. Ai, Moisés, lá onde a gente estava no Egito, lá não tinha sepultura suficiente para todo mundo, aí por isso você nos trouxe para cá? Né? Ao invés deles dialogar com Moisés, não, já chegaram ali, já jogando na cara de Moisés, né? Eles não tinham sequer um mínimo de paciência, eles eram muito imediatistas, eles queriam, né, o quê? Que Deus destruísse ali naquela mesma hora. Eles não creram no Senhor, né? E aí o que aconteceu? Moisés, né, foi até o Senhor e falou com o Senhor a reclamação daquele povo. E Moisés encorajou o povo quando aqui no versículo 13, Moisés fala para o povo, não tem mais, permanecei firmes e verei o que Yahvé, o vosso Deus, fará hoje mesmo para vos salvar a todos. Então Moisés falou para aquele povo não temer, não ter medo, porque o Senhor ia fazer naquele mesmo dia, né? E o Senhor fez, né? O Senhor, o anjo de Deus que ia adiante daquele povo, ele passou-se para trás e ficou entre o povo do Egito, entre o povo do faraó. Assim como a nuvem que ia, ficou no meio
e o povo de Faraó, eles não podiam chegar até os israelitas, e ali eles passaram a noite com o Senhor guardando, né? E o Senhor, então, abre o mar, né? Como a gente pode ver aqui no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Amados, esse milagre já era suficiente para o povo de Israel crer em Deus. Quem abre o mar não vai dar água? Quem abre o mar não vai dar comida? Quem abre o mar não vai suprir em tudo? Então, esse milagre era suficiente para aquele povo crer em Deus e não murmurar mais e não reclamar mais. Mas não, depois que eles foram para o outro lado, depois que eles continuaram a jornada, o que aconteceu? Eles tiveram fome. E aqui em Êxodo 16, no versículo 3, eles vão reclamar de novo. Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda a multidão morrer de fome. Mais uma vez, amados, que povo vitimista. Todos eles se vitimizavam. Se eles viram o Senhor abrindo o mar, não é óbvio que o Senhor ia dar comida a eles? Não é óbvio. Mas não, eles foram reclamar a Moisés, eles foram jogar aquilo ali em Moisés novamente, que tirou eles do Egito para eles morrer de fome, né? E mais uma vez, o Senhor manda carne e manda pão, que é o maná, que caía do céu. Aqui no 13 e 14 do capítulo 16 vai dizer: no final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento, e no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, né? E quando essa camada quando se evaporou a camada de orvalho que caía, flocos semelhantes a geadas estavam depositadas sobre a areia do deserto. Era o pão, era o maná. Eles não precisavam, amados, plantar nem regar. Eles só precisavam colher. Mas, amados, pasmem. Em Números, no capítulo 11, no versículo 6, esse povo, eles começam a reclamar do maná, né? O que acontece? Eles enjoam do maná e eles começam a reclamar. E eles vão dizer, 11:6, agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este maná. Amados, o Senhor deu de graça. Eles só precisavam colher. Naquele dia, o Senhor deu codornas também a eles, o Senhor deu carne. Mas eles começaram a reclamar, eles não queriam mais o maná, né? Se não bastasse, amados, no 21, Números 21, olha o que eles falam sobre esse alimento. No 21, no versículo 5, eles dizem: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Amados, é inacreditável, Eles estavam enfastiados e chamando aquele alimento de miserável, né? E assim, o mais engraçado de tudo é que quando o Senhor deu o maná para eles, o Senhor falou para eles: não colha, só colha para o próprio dia, não colha para o dia seguinte. E mesmo assim, eles colheram para o dia seguinte, né? E o que eles colheram para o dia seguinte, criaram bichos. E o Senhor falou para eles não, o Senhor falou para Moisés falar para eles não recolher no sábado. E mesmo assim, eles recolheram no sábado. Ou seja, além de murmuradores, eles eram desobedientes. Eles não faziam o que o Senhor mandava eles fazerem. Eles só sabiam reclamar e ser desobediente. Até que o Senhor, ele fala a Moisés, né? O Senhor, ele já não aguentando mais aquele povo, em Números 14, no versículo 11, o Senhor fala:
Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim? Crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles. Quando eles tiveram sede, que eles foram e reclamaram que iam morrer de sede, o Senhor foi e mandou que Moisés tocasse com o cajado na rocha, e a rocha deu água, e aquele povo se farteava de água, e o povo era desobediente, o povo era murmurador, até que o Senhor se cansou. O Senhor se cansou porque aquele povo só desprezava ele, porque aquele povo só recusava em crer no Senhor. E em Números, no 21, o Senhor, amados, manda serpente. Do 21, no versículo 6, o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados. Amados, o Senhor já estava farto daquele povo, porque aquele povo, o Senhor fazia tudo que aquele povo pedia, mas o povo, amados, é muita ingratidão. É muita ingratidão. Aquele povo de Israel foi um povo muito ingrato. Até que o Senhor, então, ele decide que aquele povo não vai entrar na terra prometida. Que a gente pode ver aqui em Números, no 14, no versículo 23. Não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. E no 30 ele diz: nenhum de vós entrarei na terra que com mão erguida, como de ato juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb e Josué. Amados, exceto Caleb e Josué. Nós, hoje, somos uma multidão de povos, né? Uma multidão de povos. E nós somos como esse povo de Israel, murmuradores, reclamões, desobedientes. Amados, nós pedimos um trabalho para o Senhor. Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego. O Senhor vai lá e nos dá um trabalho. O Senhor vai lá e nos dá um emprego. Passa alguns meses, nós começamos a reclamar. Ah, mas esse emprego é muito ruim. Porque o meu chefe não é legal. Porque eu ganho muito pouco. Porque eu mereço coisa melhor. Nós pedimos uma casa para o Senhor nos dá uma casa. Depois de um tempo, ah, mas não era isso que eu queria nessa casa. Olha isso, olha aquilo. Não, eu não queria dessa forma. Nós pedimos um carro para o Senhor nos dá um carro. E depois de algum tempo, porque surge lançamento ou porque vê alguém com um carro melhor. Ah, não, esse carro não me serve mais. Não, esse carro aqui não é para mim, não. Esse carro é muito feio, é muito velho, né? Ah, você pede uma geladeira para o Senhor te dá uma geladeira. E depois de um tempo começa a reclamar da geladeira. Ah, essa geladeira não presta, essa geladeira isso, essa geladeira aquilo. Você pede um casamento para o Senhor te arranja o casamento. Passa um tempo, você não cuida do seu casamento e você começa a reclamar do seu cônjuge. Ah, porque meu cônjuge fala mal de mim, porque meu cônjuge não presta, porque o meu cônjuge é isso, porque meu cônjuge é preguiçoso, porque meu cônjuge... Amados, é muita reclamação. Perceba que o Senhor te dá. O Senhor tem te dado tudo que você tem pedido. Só que no primeiro problema que aparece, você começa a reclamar. Ao invés de você aprender a ter uma comunhão com Deus, uma intimidade para chegar até Ele e falar: Senhor, eu não estou sabendo lidar com essa situação, o que eu vou fazer? Senhor, eu não estou sabendo lidar com o meu casamento, está muito difícil, eu não sei o que fazer, o Senhor pode me ajudar? Senhor, eu sou muito grata pelo Senhor ter me dado esse carro, ele me serviu durante anos, ele é maravilhoso, com ele eu tenho trabalhado, eu tenho feito tudo o que eu preciso, mas Senhor, agora chegou a hora de um novo, o Senhor pode me ajudar a ter um novo? Senhor, obrigado por esse trabalho. Ó Senhor, tem dias que não é fácil, mas foi o que o Senhor me deu e eu te agradeço, eu te louvo por esse trabalho, por esse emprego. Amados, nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor ao invés de murmurar. Em Filipenses 2,14 diz: fazei tudo sem murmurações e contendas. Tudo, aqui não está falando algumas coisas. Aqui não está falando, faça, amado, só algumas coisas sem murmurações ou contendas. Aqui está falando para você fazer tudo sem murmurações e contendas, né? E em 1 Tessalonicenses 5,8 diz: em tudo dai graças, amados, em tudo. Aconteceu um problema, obrigado, Senhor, por esse problema, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a resolver. Aconteceu uma entrevista, ó Senhor Jesus,
Que imprevisto maravilhoso, porque eu sei que esse imprevisto é um livramento do Senhor. Obrigado, porque o Senhor vai me ajudar a colocar tudo no lugar e o Senhor vai me ajudar a resolver. Amados, o Senhor, Ele já nos deu as bênçãos, só que nós atrasamos. O Senhor, Ele quer nos dar as bênçãos em questão de dias, de meses, mas nós fazemos isso virar anos e anos e anos e as coisas que a gente pede ao Senhor simplesmente não acontece. E nós queremos culpar o Senhor. Nós falamos, por que será que o Senhor está atrasando essa bênção? Nossa, olha, o Senhor deu a bênção só para Josué e Caleb. O Senhor deu a bênção só para fulano, o Senhor não dá para mim. Por que será? Por que aquele irmão é melhor do que eu? Não, amado. É porque aquele irmão, ele aprendeu a ter comunhão com o Senhor. Aquele irmão, ele aprendeu a dar graça em tudo. Aquele irmão aprendeu a fazer as coisas sem murmuração nem contenda. Aquele irmão aprendeu no problema a falar, Senhor, obrigado por esse problema. Eu sei que o Senhor vai me dar a solução. É só isso a diferença, amados. Nós só precisamos aprender a agradecer ao invés de reclamar. Não vamos deixar as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar durar anos, sabe? Esperar anos. Você fica aí esperando por anos por uma coisa que você está pedindo para o Senhor e não acontece, sabe? Vamos agradecer. Sim, você quer uma casa, você ainda não tem a casa. Senhor, obrigado por essa casa que o Senhor me deu. Eu já posso visualizar essa casa. Eu já me vejo dentro dessa casa. Eu já me vejo com a minha família, contemplando o Senhor, te adorando, usando a minha casa para a bênção e edificação do Senhor, usando o meu carro para a bênção e edificação do Senhor, usando o meu trabalho para a bênção e edificação do Senhor, usando a minha geladeira para a bênção e edificação do Senhor. Amém, amados? Essa é a mensagem que eu quero. Vamos dar graças em tudo, porque o Senhor espera isso de nós. O Senhor não quer que nós sejamos como aquele povo de Israel, reclamador e desobediente. Amém, amados, que o Senhor Jesus possa tocar em nossos corações e que Ele possa, e que nós possamos deixar Ele fazer a obra nas nossas vidas. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém.